Meu querido Henrique Kriegner, o que o pessoal está pedindo é que na investigação que deve ter sido feita, sejam aclaradas as responsabilidades de cada um. Tem alguém que com aquilo pretendeu preparar um cenário de golpe? Pretendeu? Se tem, que responda. E aí o Código Penal pune a mera tentativa. E tentou, mesmo que não tenha ocorrido, ele tem que responder. Agora, são questões jurídicas que são colocadas, e quem estava ali por acaso, quem entrou no ônibus e foi até o ginásio, como disse o Palumbo, e foi preso. E até agora, sem culpa formada, não deu tempo dele analisar a questão. O Supremo concentrou toda a competência. Normalmente ele delega, mesmo sendo competente, para que as varas criminais façam essa instrução. Então, isso aí tem motivado muitos movimentos pedindo uma anistia, ainda que seja uma anistia parcial. Não passar o pano em quem praticou atos graves, mas uma anistia parcial, porque tem pessoas presas até agora sem culpa formada. Exato, Capês, até porque as pessoas que estão presas ou que foram envolvidas nessa investigação, elas estão se encontrando agora envolvidas em uma outra trama que elas nunca tiveram conhecimento. A gente tem que lembrar aqui da denúncia que foi feita contra o presidente Bolsonaro e todos os outros que estavam ali naquele inquérito, que não apresenta nas 272 páginas nenhum nexo causal, não conecta fatos com evidências e não traz nenhum tipo de concretude, mas escreve um preâmbulo. A gente discutiu muito isso aqui nessa questão inédita, né, de que numa denúncia da Procuradoria-Geral da República agora se coloca 20 páginas de preâmbulo em que se monta uma narrativa para poder dizer que aquelas pessoas que estavam na rua em Brasília no dia 8 estavam de maneira organizada e atendendo a uma ordem de militares revoltosos que queriam ali dar um golpe. Ou seja, é por isso que precisa de anistia, porque aquilo que o julgamento, toda a análise, todo esse processo não tem mais a ver com janela quebrada, com móvel destruído. Tem a ver com uma narrativa política que se criou em cima. E como você bem falou no começo, Capês, é essa narrativa que tem sustentado o governo do PT até hoje. O que tem garantido espaço na mídia? O que tem garantido aí aplausos até para o governo do PT? Quantas coisas não estão se passando por baixo do pano enquanto o presidente está dizendo ali, estamos defendendo a democracia, pegamos um país, quando a gente tem artistas indo para os Estados Unidos dizendo que a democracia voltou no Brasil com Lula, porque antes nós não estávamos num regime democrático. Onde se viu falar um negócio desse? Quantos foram presos pelo governo Bolsonaro por terem escrito artigos, por terem feito oposição, por terem até feito imagens do próprio presidente decapitado em praça pública? Esse tipo de coisa, não existe um olhar de justiça. Mas hoje existe toda essa narrativa. É por isso que tem que ter anistia. Eu defendo também que quem comete crime tem que pagar pelo crime. E depredar patrimônio público é crime, sim. Ou seja, merece uma pena. Porém, agora, no sistema que nós temos hoje, não dá para se confiar mais que você vai ter um julgamento pelo que aconteceu, pelo fato. Existe um julgamento que é por narrativas. E as pessoas que estavam lá... Você falou, dentro do seu raciocínio, sem cortar, e a palavra continua com você, você falou quem pratica depredação tem que responder pela depredação. Tem que responder por isso. Nós temos no ponto já o Código Penal a pena para quem faz depredação? Muito bem. Destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia. Detenção de 1 a 6 meses. Olha aí. Ou multa. Pode continuar o seu raciocínio. Ou multa, ou seja, nós temos vendo pessoas aí que estão sendo presas por 17 anos, 20 anos, ou até um pouco menos, com 15 anos, penas excessivas, abusivas e presas até dentro ali, já desde aquele dia, né, em que foram levados para os estados em condições, pessoas que, por depredarem patrimônio público, morreram em detenção da justiça. Esse é uma perda irreparável, que não tem como você reverter. Como é que a gente consegue entender que existe justiça no Brasil quando isso está acontecendo? E como o nosso deputado aqui Palumbo trouxe para nós agora, justamente, líder de facção criminosa sai pela porta da frente. As pessoas cometem crimes absurdos de corrupção, também deputados que confessam crimes de corrupção, o que precisa fazer? Pagar parcelado aquilo que ele havia subtraído dos cofres públicos. E pessoas normais, cidadãos comuns, estão pagando com a vida dentro da cadeia. Exatamente. Lembrando que o presidente da República é o presidente de todos os brasileiros. E a pacificação é fundamental para que o país consiga prosseguir num momento economicamente muito difícil. Mas, meu querido delegado Palumbo, delegado, professor da Academia de Polícia Civil, meu colega lá, que também sou professor da Academia de Polícia. Palumbo, eu sou do tempo que os juristas
comentavam questões jurídicas. Hoje parece que os políticos estão comentando mais questões jurídicas que os próprios juristas. E nós entrevistamos aqui, na terça-feira da semana passada, aliás, está gravada no YouTube, está um sucesso de acesso, a entrevista do Dr. José Luiz Oliveira Lima, que é conhecido como Juca no meio jurídico entre nós que militamos nessa área. E o Juca fez uma análise muito consistente da denúncia da Procuradoria-Geral da República em relação ao cliente dele, que é o general Braga Neto, apontando uma série de dificuldades. A defesa não consegue acessar a prova, não vão a ele os CDs de tudo aquilo que ocorreu, a delação do Mauro Cid não foi gravada em audiovisual, não foi liberado a defesa do começo até o fim, há dúvidas sobre a espontaneidade dela. Como você vê hoje essa questão ligada ao 8 de janeiro, em que se faz uma manifestação quando, na verdade, deve haver uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal faça aplicação da lei, pacifique o país e dê a cada um o que é seu. Você não vê o Congresso Nacional muito parado? Você, como deputado que briga bastante, a gente vê um Senado Federal praticamente ineficaz, inexistente, estão lá 8 anos numa belezinha, uma bela estrutura, não acontece nada, e muitos deputados também estão mais na vibe de ganhar 53 bilhões de emendas parlamentares do que propriamente em defender a população, fazer projetos importantes. Capês, você tem razão, né? Se a lei fosse cumprida, essas pessoas responderiam pelo crime de dano e teriam essa pena, ou seja, assinariam um TC. O que é TC? Eu gosto muito de falar a linguagem da população, do povo, muito taxista que nos ouve, pessoas que trabalham com o aplicativo, pessoas que estão no trânsito. TC é um termo circunstanciado, ia assinar ali na delegacia e ir embora, depois ia apresentar no fórum. Basicamente é isso. Quanto aos deputados, Capês, infelizmente, a maioria deles, e digo a maioria com muita tranquilidade, deputados e senadores, eles estão mais preocupados com cargo, emenda e poder. Tem deputado do PL que vota a favor do governo federal e tem deputado do MDB, que é base do governo como eu, que vota 99% contra o governo federal. Se eu achar que a pauta é boa, eu vou votar a favor. Por enquanto, não achei ainda uma pauta boa. Sempre tem um jabuti ali no meio, alguma coisa que joga uma isca, ou seja, ou então quando ele joga um projeto com 400 páginas para você ler em 2 horas e querem que você vote a favor. Então não dá para a gente concordar com esse tipo de situação. As emendas realmente é um poder, porque o que eu vejo lá, todas as vezes que tem um projeto de lei de interesse do Executivo, eles jogam uma pauta, ainda não aconteceu com o Hugo Mota, mas com o Lira era muito comum isso, jogam uma pauta pela manhã, jogam meia-noite a pauta e depois ficam ali, os líderes partidários ficam ali se conversando e quem não está naquela bolha lá, literalmente fica vendidaço, fica igual cego em tiroteio, não sabe absolutamente nada que está acontecendo. Aí no meio da tarde vem uma notícia que o governo vai liberar 10 bi em emendas. Não dá para a gente aceitar isso, se troca uma manobra de troca. Se você votar a favor disso, você vai ter as emendas ao meu favor. Eu sou muito favorável às emendas impositivas. Cada deputado tem a sua emenda impositiva e mais nada. Porque a partir do momento que o governo tem essa possibilidade de negociar com os seus parlamentares, deputados e senadores, fica muito complicado. Tem gente que se vende. Eu me lembro que eu falei aqui, eu era vereador ainda, eu falei no programa do Pânico, mas já estava eleito como deputado federal. Não se iludam, porque estava todo mundo falando que ia ter um congresso conservador, um congresso de direita. Não se iludam, porque grande parte desses parlamentares que você elegeu vai se vender. Tem inclusive da área da segurança pública, que vota 75% a favor do governo atual, inclusive daqui do estado de São Paulo. Realmente, o Senado também é um problema à parte. Quem pode promover o impeachment de ministro do STF? Para o povão que está nos ouvindo agora, somente senadores. Eu sou muito cobrado nas redes sociais. Delegado Palumbo, vocês não estão fazendo nada. Se não fosse essa pequena oposição que não passa de 100 deputados e que a gente faz barulho pra caramba, a situação estaria muito pior. Mas quem pode fazer algo contra ministros do Supremo Tribunal Federal? Somente os senadores. Então não adianta cobrar um deputado federal porque ele não pode fazer absolutamente nada. Ele pode assinar um pedido de impeachment, mas quem vai decidir isso é só o Senado Federal. E a população não tem a mínima noção do que é isso, do que acontece isso. E Capês, só para finalizar, eu estou em apenas uma comissão, Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Eu devo ter mais ou menos uns 20, 30, 40 pedidos para entrar na Comissão de Educação, para entrar na Comissão de Saúde, porque 84% das minhas emendas vão para a saúde. As pessoas acham que eu só atuo na área da segurança, mas eu gosto muito de atuar na área da saúde, que é onde mais
o povo sofre pedidos formais de entrar nessas comissões. Simplesmente o partido me despreza completamente. Ou seja, eu sofro uma represália. Mas aí vai uma coisa chamada princípio e valores. Tem deputado que tem e tem uns que vêm desses princípios e valores. Muito bem. E eu já conversava com o antigo senador, ele já não é mais senador, mas era um sábio do estado do Piauí. Ele dizia, senador, qual é a maior preocupação de um político? Ele diz, olha, Capês, é a próxima eleição. Sim, mas depois que ele é eleito, é a eleição seguinte. E de olho no ano que vem,